A paz do Senhor a você que nos assiste. É muito bom ter você aqui num dos canais aí da nossa igreja, seja o Instagram, seja o YouTube. É muito bom ter você, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Como você sabe, amanhã começa o mês de abril, será o dia 1º de abril, e é considerado por muitos aí como o dia da mentira. E o nosso propósito nesse momento é gravar um devocional a você, falando sobre viver em verdade, que é a proposta bíblica, é a proposta da palavra de Deus a cada um de nós. Conversando uma vez com uma pessoa muito querida, ela disse que ser normal não é natural para nós. Uma vez que nós fomos afetados pela queda, depende de um tratamento de Deus, de um esforço, nós andarmos em normalidade. Em contrapartida, Jesus foi uma pessoa completamente normal, verdadeira, profunda no que sempre falou. E eu trago isso, parafraseio essa ideia que eu estava conversando com essa pessoa, para esse momento para nós. Ser verdadeiro não é natural para um ser que é caído, afetado pelo pecado. Depende de uma obra de Deus, de uma obra de Cristo, da obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Porque viver em verdade é um desafio constante para nós. Traduzir a verdade para todos os nossos pensamentos, para todas as nossas palavras, para todas as nossas atitudes e comportamentos, depende realmente de uma ação de Deus em nossas vidas. E eu quero então pontuar com você algumas coisas biblicamente para nós refletirmos sobre viver em verdade. A primeira questão é que a Bíblia, ela apresenta a mentira e a verdade como personalidade. Verdade e mentira na Bíblia não é um substantivo simples. São pessoas que podem ser escolhidas, que podem ser caminhos a ser vividos. Por exemplo, a Bíblia define a verdade na pessoa de Jesus. João capítulo 14 e versículo 6, a Bíblia diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é apresentado como essa verdade, essa pessoa verdadeira. Nas palavras de Jesus sempre houve verdade. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. As ações de Jesus sempre foram justas, sempre são justas e verdadeiras. Diz a Bíblia que na sua boca nunca se achou engano, porque Jesus é a própria verdade. Em contrapartida, querido, Satanás é apresentado como a mentira. A mentira recebe essa personificação, que é o próprio Satanás. O próprio Jesus, que é a verdade, disse no Evangelho que escreveu João, capítulo 8, versículo 44. Ele não está falando com a igreja, ele estava falando com fariseus destituídos da verdade de Deus. Ele diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Falando do diabo, ele diz, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que Satanás, ele sempre esteve envolvido com a mentira desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, o seu caminho é de mentira e o seu futuro é mentiroso. Veja essas 3 sentenças de passado, presente e futuro sobre Satanás. A Bíblia diz assim que ele não se firmou na verdade, passado, que nele não há verdade, hoje, presente, e tudo que ele fala é mentira. Logo, queridos, verdade e mentira são caminhos a serem escolhidos, que toda pessoa precisa escolher em que caminho trilhará. Eu quero dar 2 exemplos para vocês de uma má escolha, um no Velho e um no Novo Testamento sobre a mentira. O exemplo mais clássico que nós temos no Velho Testamento trata-se de Adão e Eva. Gênesis capítulos 2 e 3, nós temos a criação do ser humano, temos a ordem de Deus de que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, Satanás chega com a sua mentira
embrulhada de verdade, apresenta a Eva, que apresenta a Adão, e os dois fazem uma má escolha. Eles abandonam a palavra verdadeira de Deus e recebem a palavra de mentira de Satanás. E qual foi o resultado? Queda, pecado, destruição. Um segundo exemplo, agora eu trago aqui para o Novo Testamento. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você tem ali a história de Ananias e Safira, que determinaram no seu coração em mentir aos apóstolos e receberam um fim trágico. Porque Pedro diz assim: vocês não mentiram a nós, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Eu acho interessante que no versículo 3 do capítulo 5, Pedro usa uma palavra e diz assim: por que, Ananias, você permitiu Satanás encher os vossos corações? E eu acho interessante que essa mesma palavra que Pedro usa, Ananias, vocês deixaram Satanás encher os vossos corações, é a mesma palavra que Paulo vai usar em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. É a mesma, porque um homem pode ser cheio do Espírito Santo, um caminho de verdade, ou pode ser cheio da mentira de Satanás. É uma escolha e depende de cada um. Qual é o apelo bíblico? Qual é o apelo de Deus para as nossas vidas? Eu quero pontuar aqui, já caminhando para a conclusão desse nosso devocional, alguns versículos bíblicos que falam conosco sobre a verdade e a mentira. Porque embora não seja natural para nós, naturalmente nós não produzimos a verdade, nós fomos alcançados pela verdade, que é Cristo Jesus. A verdade tornou-se diante de nós um caminho a ser seguido, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na continuação da palavra de Deus, nós temos então alguns pontos bíblicos, não podemos falar de todos, mas pelo menos evocar aqui alguns para a nossa reflexão. O primeiro, queridos, ainda é João capítulo 4, versículos 23 e 24. Você sabe que Jesus tem um encontro com uma samaritana e o assunto da verdade vem à tona nessa conversa de Jesus com ela. E ele diz a ela, e consequentemente a todos nós, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí Jesus vai definir Deus. Uma das definições de Deus que nós temos é dada por Jesus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se depois Jesus é definido como a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está chamando a esta mulher, está chamando a todos nós, consequentemente, a um compromisso com a verdade, porque Deus, existe um caminho até Ele, que é a verdade, que é Cristo Jesus. Um segundo texto que eu trago à tona aqui para nós é Filipenses capítulo 4. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo de número 8 e versículos 9 também, algo que eu quero trazer aqui para nós. O que deve habitar o pensamento, o coração de alguém que é alcançado pela verdade de Jesus? Paulo responde isso para nós. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele conclui aqui no versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós aprendemos, vai se tornar o que habita os nossos pensamentos, o que habita o nosso coração. E se algo é verdadeiro, é honesto. Se algo é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, e isso deve habitar o pensamento de alguém que é alcançado pela verdade de Cristo Jesus. Um terceiro texto que eu trago para a nossa meditação é Efésios capítulo 4 e o versículo 25.
a nós que fomos alcançados pela verdade, Paulo está dizendo assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. No contexto que Paulo está trazendo aqui aos Efésios, a verdade é um trato novo que foi feito entre nós e Cristo. E a mentira era aquele trato velho da criatura caída que obedeceu à voz de Satanás. Veja comigo o versículo 22, que é o contexto dessa passagem que nós lemos. Ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despistes do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz: então deixemos a mentira e falemos a verdade, cada um com o nosso próximo. É uma questão de escolha, é uma questão de se esvaziar de todo o trato passado, de toda a mácula, de tudo aquilo que Satanás produziu na humanidade quando o homem obedeceu à voz de Satanás, e assumir um renovo de Deus. Não é ficar vazio. A proposta de Deus não é que o homem simplesmente se despoje do velho homem e fique vazio. A proposta é que ele se desfaça do velho trato, desfaça-se do velho homem e assuma um novo homem que é produzido segundo Cristo Jesus. E eu concluo com uma última referência, que ainda é Efésios capítulo 6. Você sabe que Paulo vai terminar essa carta falando sobre a armadura de Deus. Ele fala a partir do versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele chega no versículo 14, ele vai começar a enumerar essas particularidades da armadura de Deus. E ele começa com a verdade. O primeiro item que Paulo cita na sua explicação dessa armadura é a verdade. Ele diz no versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Paulo começa a armadura falando sobre a verdade. A verdade precisa ser esse primeiro item. Por quê? Ele explicou a necessidade da armadura. Ele disse que é porque nós devemos ser fortalecidos no Senhor. Versículo 10. Ele disse que é porque nós precisamos estar fortalecidos contra as ciladas de Satanás, o grande pai da mentira, no versículo 11. Ele diz que precisamos dessa armadura da verdade, porque nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Você pode identificar na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, muitas tentativas de destruição de Satanás. Todas elas remontam a essa guerra espiritual que nós vivemos. Às vezes tem aparência humana, aparência de uma guerra humana, mas a Bíblia está dizendo que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E para isso nós precisamos da armadura de Deus. Ele diz que é para que nós estejamos firmes e possamos resistir no dia mau, versículo 13. E no versículo 14 ele diz que é para estarmos firmes. Então a igreja do Senhor precisa estar revestida da armadura do próprio Deus. E o primeiro item que ele coloca é o cinturão da verdade. Eu não sei como você vai começar esse mês de abril, mas nós não começamos com o dia da mentira. Nós começamos com a verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar debaixo da verdade da sua palavra e que os nossos caminhos, os vossos caminhos, possam ser debaixo da verdade e da luz de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque até aqui podemos chegar. Nesse último dia deste mês, nós ingressaremos, permitindo o Senhor, num próximo mês, que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, não debaixo de qualquer mentira ou de qualquer outra proposta de Satanás. Nós queremos viver, ó Deus, para a Tua glória. Queremos, ó Deus, viver pela verdade, porque nada se pode contra a verdade, além da verdade. E o Senhor é a verdade de Deus para nós. Senhor, venha nos revestir com a verdade, venha nos encher com a verdade. Ajuda-nos a caminhar sob a verdade, Senhor. Que a verdade da Tua palavra
da Tua palavra guie a nossa vida, guie, Senhor, a nossa família, guie a Tua igreja a cada dia, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar debaixo da verdade, em nome de Jesus. Um grande abraço.